Como eu havia dito aqui nesse vídeo, a Alemanha, ou seja, o parlamento alemão, iria discutir o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff no dia 20 de outubro de 2016. Portanto, hoje é dia 21 e essa discussão, esse debate aconteceu então no Bundestag, ou seja, o parlamento alemão, e basicamente quatro partidos se manifestaram e fizeram então uma breve apresentação sobre o que eles achavam em relação ao impeachment da Dilma. Então vamos entender primeiro. A notícia também do debate alemão é confirmada aqui pelo Jornal do Brasil. O parlamento alemão debate impeachment de Dilma Rousseff. Mas é aqui no Deutsche Welle que eles falam um pouco mais sobre isso. Partido à esquerda, Die Linken, pede que o parlamento alemão repudie cassação de Dilma Rousseff em discussão em que vários legisladores questionaram a legitimidade do processo. Apenas a legenda de Merkel é contra a moção. Então, para que serve um debate como esse, né? Para que o governo alemão, para que a Angela Merkel, que ela tome uma decisão, um tipo que vai influenciar diretamente a relação Brasil-Alemanha. E aí eles colocam aqui as pessoas que defendem e as pessoas que são contra. Logicamente, a esquerda de qualquer parte do mundo vai ser contra o impeachment de Dilma. Claro que eles não vão concordar com isso. Então, o primeiro a falar foi justamente o deputado da legenda da esquerda, o Wolfgang Goerke. Abriu o debate e classificou como golpe o impeachment da Dilma. Ele disse que considera ilegal, anunciou primeiramente o congelamento das despesas públicas por 20 anos, que é essa PEC 241, dessa maneira economizará com educação e direitos sociais de mais de centenas de bilhões. Depois veio o da CDU, o outro partido, CDU, que foi aqui, Andreas Nick. Ele ressaltou a crise econômica no Brasil e a importância do país com a parceria na Alemanha, inclusive durante o governo do PT. Claro que a CDU tomou uma posição mais de respeitar a decisão que o Brasil tomou, o próprio Brasil, né? Que a legislação brasileira seguiu todo o processo de democracia, ele falou isso, mas ele disse também que a Dilma perdeu popularidade entre os eleitores do Brasil e a base do Congresso, que justificaria o seu afastamento em países como a Alemanha. Ele reconheceu, porém, que os crimes que justificaram o impeachment são controversos, né? Mesmo, digamos assim, o único partido que meio que apoiou o golpe, ele reconhece que os motivos que justificaram o impeachment no sistema brasileiro ele era controverso, mas que o Bundestag, o parlamento alemão, não é o lugar apropriado para um seminário avançado sobre a Constituição brasileira. E aí o pessoal do partido dele aplaudiu ele, logicamente. E ele falou também que não cabe ao governo alemão assumir a função de Supremo Tribunal Federal do Brasil e que a decisão do Congresso brasileiro deve ser respeitada. Depois disso veio o pessoal do Partido Verde, aqui o Omid Nouripor. Lembrou que o governo Dilma cometeu muitos erros, mas ressaltou que durante os anos do PT houve muitos avanços, como no combate à pobreza e os direitos para maiorias. E, por fim, o último a discursar foi Klaus Bartel, do Partido Social Democrata, o SPD, que é a social-democracia, de fato, que também classificou de golpe a destituição de Dilma. Olha, o PSD, aliás, o SPD, é como o PSDB no Brasil. Seria, na teoria, se o PSDB brasileiro de fato fosse social-democrata. Só que o comportamento deles é de neoliberais. Então, o equivalente da Alemanha, classificou também a destituição de Dilma como golpe. Um impeachment só é possível quando o presidente cometeu um crime grave, mas esse foi um processo conduzido por interesses políticos. Dilma Rousseff é muito mais íntegra do que a maioria daqueles que foram contra ela, afirmou, veja bem, o cara do equivalente do PSDB na Alemanha, ressaltando que Eduardo Cunha, o arquiteto do impeachment, eu tenho usado esse termo também aqui, o arquiteto do impeachment, ele foi preso nessa quarta-feira. Bartel também criticou o papel das empresas alemãs no Brasil que se animaram com a possível diminuição de direitos trabalhistas no país. Claro, as grandes empresas querem aumentar a margem de lucro e diminuir os direitos trabalhistas, também beneficia a empresa.
tá? Essa coisa da prisão do Eduardo Cunha você pode ver aqui nesse vídeo que eu estou explicando um pouco mais sobre isso. O resumo desse vídeo é o seguinte, pessoal: a gente sabe que o governo alemão não pode interferir no governo, na decisão da democracia brasileira, do Supremo Tribunal Federal, entre outras coisas aí. É muito complicado essa interferência. Ele pode aplicar sanções, mas para chegar a isso é preciso um processo bastante demorado, como é o que acontece com a Rússia. A Rússia faz diversos abusos aí na União Europeia e mesmo assim, para receber sanções é um processo bastante demorado. Então, dificilmente a Alemanha vai tomar algum posicionamento em relação ao Brasil. Só que existe a consciência do povo alemão, do parlamento alemão, do que aconteceu no Brasil é de fato um golpe. E sem justificativa, só por interesse político. Qual a influência disso no dia a dia do Brasil e Alemanha? Bom, de vez em quando são necessários aí se fazer alguns tratados e negociações e tudo mais. E daí isso influencia bastante na relação direta, tá? Mas na relação burocrática isso oficialmente não deve causar um grande peso, a não ser que isso evolua para uma situação de gravidade assim, mas tem que ser muito forte mesmo. Deixe seu comentário aí, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo então.